Então, galera, voltamos com mais um Galera Conversa, mais um bloco do Galera Conversa, hoje com o senador eleito Rodrigo Hollenberg. Temos inúmeras perguntas que infelizmente não serão respondidas devido ao tempo, já está se esgotando, mas o senador vai responder via Twitter para as pessoas que perguntaram pelo Twitter a sua pergunta. Então não deixe de fazer sua pergunta, pode não ser respondida aqui, mas será respondida pelo senador pelo Twitter. Senador, a Ana Paula Cusinato diz: você é considerado pelo DIAP, que é o Departamento Intersetorial de Assessoria Parlamentar, como senador eleito representante dos trabalhadores. Ela queria que o senhor falasse um pouco de como será a sua relação com os trabalhadores organizados nesse mandato. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu fico muito honrado de ser considerado assim pelo DIAP, que é uma instituição da maior credibilidade, da maior respeitabilidade. Não poderia ser diferente, né? Toda a minha trajetória sempre ao lado dos trabalhadores, hoje líder do Partido Socialista Brasileiro na Câmara dos Deputados e agora com muita honra eleito pela população do DF para representá-la no Senado. A minha atuação será como sempre foi, né? Sempre aberto ao diálogo, né? Ouvindo sempre as instituições representativas dos trabalhadores, as centrais sindicais, os sindicatos, as associações, procurando sempre ouvir os argumentos, compreender os argumentos, as razões. E é claro que num país como o nosso, ainda de grandes diferenças sociais e de grandes diferenças regionais, nós temos que ter legislação e políticas que protejam e que valorizem o trabalhador. Temos algumas lutas na Câmara, como a redução da jornada de trabalho, que é uma questão que está em pauta, tem a questão das aposentadorias, enfim, mas vamos enfrentar todas essas pautas com muita tranquilidade, sempre ao lado dos trabalhadores, né? Sempre fazendo o que é melhor para construir um ambiente de desenvolvimento para o país, porque isso é muito importante, que num ambiente de desenvolvimento todos ganham, né? O país cresce, o país gera emprego, os empregos são ocupados pelos trabalhadores, aumenta a renda dos trabalhadores, os trabalhadores consomem mais, e isso gira a roda da economia, mas a nossa postura será sempre a postura do diálogo, da clareza, da honestidade, de colocar as questões com muita tranquilidade, com muita firmeza e com muita clareza, mas é claro, sempre em defesa dos trabalhadores. Senador, hoje é um dia especial, né? Hoje é o dia dos professores. Para terminar essas perguntas, vamos fazer algumas perguntas a respeito da educação. O que você acha dessa proposta do futuro governador Agnello Queiroz, de creche para todas as crianças e também do ensino integral para todos os estudantes? Bom, eu quero parabenizar a cada professora e a cada professor do Distrito Federal e do Brasil. Um abraço forte mesmo. Os professores são os agentes da transformação da nossa cidade e do nosso país. E é assim, no meu entendimento, que devem ser vistos por um governo moderno. Tivemos ontem, inclusive, uma reunião com o Sindicato dos Professores, tive a oportunidade de acompanhar o Agnello e o senador Cristóvão, e isso foi dito de forma muito clara por nós três, o nosso compromisso, foi reiterado o nosso compromisso com a educação e, claro, o compromisso com os professores, porque ninguém faz uma revolução na educação sem valorizar os professores. A educação é a forma mais rápida, mais barata, mais inteligente, mais sustentável de reduzir as desigualdades sociais e reduzir as desigualdades regionais. A educação é a forma, é o instrumento mais barato de produzir resultado econômico. Não tem nenhum investimento que dê tanto retorno como investimento em educação. E quando você muda a educação de uma geração, você muda a das gerações seguintes. Ninguém conhece um analfabeto filho de uma pessoa alfabetizada. Depois que você alfabetiza uma família, é impossível você ter alguém ali que caminhe para trás. Sempre as pessoas vão buscar um aprendizado um pouco maior. E eu concordo inteiramente com as propostas que estão sendo apresentadas pelo Agnello na área da educação, que começa com creche pública. Nós temos que garantir que toda mãe trabalhadora, quando vai trabalhar, tenha próximo da sua casa
uma creche pública, onde ela possa deixar o seu filho com segurança, com conforto, com tranquilidade e recebendo os primeiros estímulos para um aprendizado adequado. As pesquisas já mostram de forma muito clara, a criança que tem o início da vida tranquilo, amoroso, carinhoso, ela vai apresentar resultados muito melhores no que se refere ao aprendizado. Nós temos que universalizar no Distrito Federal a educação infantil. É possível, no Distrito Federal, é possível, porque além dos recursos que nós temos da arrecadação local, nós temos o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que bem administrado permite garantir tanto a universalização das creches, como a educação infantil, como a educação em tempo integral, com atividades de cultura, de esporte, de lazer, de informática nas escolas, aparelhando as escolas do ponto de vista tecnológico, qualificando os professores do ponto de vista tecnológico para utilizar adequadamente os recursos tecnológicos dentro das suas metodologias pedagógicas, valorizando o professor. A gente tem que começar a ver novamente os nossos melhores quadros saírem das universidades querendo ser professores. Porque hoje isso está reduzindo. Por quê? Porque a profissão de professor, infelizmente, no nosso país, é uma profissão pouco valorizada. Então nós temos que valorizar o professor. E nós temos que garantir escola técnica, e podemos fazer isso com o apoio do governo federal. Hoje nós temos uma rede de escolas técnicas federais, já disse que aqui no DF estão sendo construídas 5, mas podemos construir 30, 40, em parceria com o governo federal e o governo do Distrito Federal, qualificando a nossa juventude e também ampliando o acesso ao ensino superior. Eu acho que nós temos tudo para pegar desde a creche até o ensino superior, e na questão do ensino superior eu defendo uma política de formação de recursos humanos, da mesma forma que o CNPq tem as bolsas de iniciação científica, a Fundação de Apoio à Pesquisa no Distrito Federal, que o nosso governador Agnello garantiu que um dos primeiros projetos vai mandar novamente uma emenda à lei orgânica, fazendo com que volte a ser 2% do nosso orçamento para o investimento em ciência e tecnologia. Nós precisamos criar as bolsas de iniciação científica do DF, para que um número maior de jovens possam ser iniciados na pesquisa, no desenvolvimento científico e tecnológico, sejam estimulados a isso. Ou seja, se a gente investir em creche, educação infantil, educação em tempo integral, escolas técnicas, ensino superior, o DF pode se tornar uma referência nacional, voltar a ser vanguarda. E eu sempre digo às pessoas o seguinte: o Distrito Federal, quando foi criado, quando Brasília foi criado, quando os candangos, os pioneiros vieram para cá construir Brasília, eles não vieram numa perspectiva de construir uma cidade, nem mesmo de apenas construir uma capital. As pessoas vieram aqui para construir um novo país. E o Brasil é outro. Existe um Brasil antes de Brasília e existe um Brasil depois de Brasília. Infelizmente, Brasília, que nasceu sob o signo da modernidade, do avanço, da vanguarda, passou a ser confundida com todos esses episódios que aconteceram nos últimos meses de corrupção, passou a ser confundida com o que há de mais atrasado, que é a corrupção. É o fisiologismo, são essas práticas que a gente quer abolir aqui da política do Distrito Federal. Então Brasília precisa voltar a ser conhecida e reconhecida nacionalmente por políticas públicas inovadoras, políticas públicas de qualidade, e investir e oferecer à nossa população uma educação de qualidade, uma educação de primeiro mundo, uma educação singular que vá desde a creche até a educação superior, fará de Brasília de fato, fará com que a gente possa resgatar Brasília para o sonho dos nossos pioneiros, dos nossos candangos, ou seja, da cidade se transformar de fato na vanguarda de um novo país. Para terminar o assunto educação, @Florinda diz aqui o seguinte, que os nossos adversários em alguns lugares recebem os professores com policiais e pancadas. E o governo Lula foi um governo que avançou significativamente na educação. O senhor espera que a valorização do professor seja um dos pilares nesse governo que se aproxima do governo da nossa companheira Dilma e também do governador Agnello? Sem dúvida. E aqui é importante prestar um tributo
ao senador Cristóvão, e eu tenho muita honra de ter compartilhado com o Cristóvão essa eleição, de ter sido meu colega de chapa e de ter sido eleito senador junto com o Cristóvão. E quero me somar ao Cristóvão nos seus esforços em defesa da educação, porque o Cristóvão foi um semeador desse tema. Ele defendeu isso com muito entusiasmo no Senado, ele dedicou uma campanha presidencial à defesa da educação, foi incompreendido por alguns chegaram a chamar o Cristóvão de senador de uma nota só, mas ele assumiu essa bandeira e hoje, sem dúvida, essa semeadura produziu resultados. Hoje a educação passou a ser um tema fundamental no plano nacional e passou a ser um tema fundamental no plano local. É claro que o governo do presidente Lula avançou muito. Basta dar o exemplo do Distrito Federal. A UNB estava restrita ao plano piloto. Hoje a UNB está em Planaltina, Ceilândia e Gama e com extensão em várias cidades do DF. Nós não tínhamos nenhuma escola técnica federal no Distrito Federal, temos 5 hoje, 2 já em funcionamento, 3 em implantação. Nós temos o ProUni, aqui no Distrito Federal, salvo engano, foram 18 mil jovens beneficiários do ProUni. Aqui nós temos o Reúne, que vai ampliar o acesso à universidade. Então, enfim, nós temos o Fundeb, que foi também uma conquista deste governo. Nós avançamos muito, mas precisamos avançar ainda muito mais para colocar o Brasil no patamar que esteja à altura da nossa população, do nosso povo e do nosso momento histórico. Nós temos que transformar, de fato, a educação numa prioridade nacional.